Olá pessoal, beleza? Bom, vamos para a nossa segunda parte então, da nossa aula, dando continuidade. Vamos analisar agora esse plano inclinado com atrito, tá? Acabei de perceber que eu botei aqui errado, é com atrito, tá? Bom, beleza. Então, se eu tenho um corpo que está sobre um plano, né, inclinado e esse corpo está em repouso, a primeira coisa que eu percebo é que a força Px que puxa ele para baixo tem que ser igual à força de atrito que puxa ele para cima, né? Se ele está em equilíbrio, né? Então Px é igual à força de atrito, tá? Vamos analisar primeiro a condição dele em equilíbrio, tá? Depois a gente vê como é que ele fica quando ele sai do equilíbrio, tá? Então nessa condição de equilíbrio, o Px vale a força de atrito, né? A gente sabe que essa força de atrito, nesse caso estático, é dada pela lei do atrito estático, né? Que ela diz que a força de atrito ela é menor ou igual do que a força normal vezes o coeficiente de atrito estático. Tá bom? Beleza, então dito isso, a gente consegue calcular a iminência do ângulo no qual o corpo começa a deslizar, que é esse ângulo crítico, né? Você bota um corpo em cima de uma superfície, vai inclinando, o corpo está em repouso, a partir de um determinado ângulo ele começa a deslizar, né? Esse é o ângulo crítico, né? E a gente consegue calcular esse ângulo crítico, né? Bom, para a gente calcular esse ângulo crítico, a gente tem que a força de atrito, então, nessa iminência, ela vale exatamente o valor máximo da força de atrito estática. A força de atrito estática assume qualquer valor até normal vezes o coeficiente de atrito estático. No seu limite máximo, ela é exatamente normal vezes o coeficiente de atrito estático. Tá? Então, nesse ângulo crítico aqui, a força de atrito ela vale exatamente normal vezes o coeficiente de atrito estático. É o máximo valor que ela pode assumir. Tá? A gente viu que esse valor é igual ao Px que puxa ele para baixo. Tá? Então, agora eu tenho normal vezes coeficiente de atrito estático, que é a minha força de atrito, é igual ao meu Px. Tá? Px a gente já viu quem é o mg vezes o seno de θ. Normal a gente já sabe quem é, mg cosseno de θ, né? Que é o peso, né, vezes o cosseno de θ, né, que é o nosso py, que a gente tinha chamado, vezes o coeficiente de atrito estático. Se eu isolar o coeficiente de atrito estático, eu descubro que ele vale exatamente a tangente de θ, porque nessa equação de cima eu posso cortar m, cortar g, pego o cosseno de θ, jogo aqui para baixo, vai ficar seno de θ sobre cosseno de θ. Seno sobre cosseno é exatamente a definição de tangente. Então, o coeficiente de atrito estático é igual a tangente de θ. Tá? Então, se eu inverter isso daqui, eu consigo descobrir, dado um valor de atrito estático, eu consigo descobrir quem é o meu ângulo crítico. Tá? Beleza, então a partir desse ângulo crítico, se eu continuar abrindo ainda mais, aumentando ainda mais a minha inclinação, o meu corpo ele vai começar a descer, né? E na hora que ele começar a descer, não existe mais atrito estático, agora o atrito passa a ser o atrito dinâmico, que ele passa a ser dado por normal vezes o coeficiente de atrito dinâmico, ou seja, mg vezes o cosseno de θ vezes o atrito dinâmico, tá? Deixa eu botar agora aqui para vocês como que funciona isso agora numa simulação. Mesma simulação, né, que eu mostrei para vocês no outro vídeo, só que agora perceba que não tem mais o cabo aqui que está segurando o corpo. Eu vou começar a inclinar essa superfície e agora só tem atrito. Tá? O atrito estático vale 0,58. Tá? Como a gente viu, o atrito estático ele é igual a tangente do ângulo, né? Do ângulo crítico. E esse ângulo crítico, que tem esse atrito estático 0,58, ele é exatamente π sobre 6 radianos. Tá? E π sobre 6 radianos, se vocês converterem para graus, vocês vão descobrir que é exatamente 30 graus. Ou seja, meu corpo ele vai ficar em repouso sobre a minha superfície até 30 graus. A partir de 30 graus, o corpo começa a deslizar. Então vamos ver isso. Estou começando a inclinar aqui. A gente percebe aqui força-peso, né? Sempre para baixo, vertical para baixo,
com a sua PY aqui perpendicular ao plano, PX começando a aparecer aqui, já querendo puxar o corpo para baixo, a normal para cima aqui, sempre no sentido contrário ao PY, e a força de atrito começando a aparecer aqui, ó. Tá? Como esse ângulo aqui está 15 graus, está menor do que o ângulo crítico, que é 30 graus, a força de atrito estático vale o mesmo valor da força de atrito dinâmico. Tá? Nesse gráfico aqui, eu mostro para vocês como que a força normal varia aqui nessa curva aqui, que a força normal é igual ao meu PY, lembra? Em função do ângulo. E como que o meu PX e a minha força de atrito se comportam. Tá? Para esse ângulo de 15 graus aqui, o meu PX, que puxa ele para baixo, é igual ao meu valor da força de atrito. Então, os dois pontos da força de atrito do meu PX estão coincidentes aqui, está um em cima do outro aqui. Tá? E a minha força normal nesse ângulo aqui tá bem alta aqui. Tá bom? Vou continuar a inclinar o corpo mais aqui. Vocês percebem que o PX vai aumentando, a força de atrito estático vai aumentando também, e a normal vai diminuindo. Né? Até que eu chego no meu ângulo crítico de 30 graus. A partir desses 30 graus, não é mais o atrito estático que vai dominar, é o atrito dinâmico. Né? E o atrito dinâmico, ele é dado pela normal vezes o coeficiente de atrito dinâmico. O coeficiente de atrito dinâmico é sempre menor do que o coeficiente de atrito estático. Então você perceba que vai ter uma redução no módulo da força de atrito. Olha o que vai acontecer com ela. Na hora de aumentar um pouquinho, perceberam que ela deu uma caída? Essa caída que ela deu é exatamente essa queda daqui, ó. Tá? Então agora o meu atrito vinha subindo a minha força de atrito, chegou no ângulo de 30 graus, meu ângulo crítico agora caiu para cá. Agora o atrito dinâmico que passa a prevalecer aqui. Então a força de atrito dinâmico tem esse valor aqui. Se eu ler ele aqui na horizontal, eu consigo ler esse valor de força aqui. Tá? E perceba que o PX está um valor maior do que ele. Tá? No gráfico vocês conseguem ver que o módulo do PX, que é o comprimento dessa seta aqui, desse vetor, está maior do que o valor da força de atrito aqui. Ou seja, a força resultante nessa direção aqui, tangencial à minha superfície, não é mais zero. Ou seja, nesse ângulo aqui de 32 graus, o meu corpo já deveria estar deslizando. Tá? Eu só não botei ele deslizando aqui, porque ia ficar muito complicado ficar mexendo fazendo a programação dessa simulação aqui. Tá? Mas percebam que nesse ângulo aqui, como o somatório das forças na direção horizontal aqui, horizontal que eu digo inclinada aqui, tá? Horizontal com relação a esse plano inclinado. A força resultante não é mais zero, então meu corpo já está descendo, tá? Se eu continuar aumentando essa inclinação, percebe que a força de atrito está caindo agora, porque a minha força de atrito é a normal vezes o coeficiente de atrito dinâmico, e a minha normal está diminuindo. Perceba que a normal está diminuindo, a normal só vai caindo, só vai caindo. Então, como a normal está diminuindo, a minha força de atrito dinâmico também tem que ir diminuindo, vai diminuindo. E a PX, que puxa o corpo para baixo, só aumenta, só aumenta, só aumenta, só aumenta. Então, você perceba que essa diferença daqui, da força de atrito, que tende a segurar o corpo, né, que tende a puxar o corpo para cima, e o PX, que tende a puxar o corpo para baixo, essa diferença aqui vai só aumentando. Você percebe isso pela diferença do comprimento dos vetores, né? Força de atrito que só diminui e o PX só aumenta. O que isso quer dizer? Que o PX só aumenta e a força de atrito só diminui. Quer dizer que a força resultante nessa direção inclinada está aumentando cada vez mais. Então, se a força resultante está aumentando cada vez mais, a aceleração desse corpo vai ser cada vez maior. Tá? Então, nessa angulação aqui de 60 graus, né, o corpo vai descer com uma aceleração muito maior do que se eu botar isso aqui em 46 graus, por exemplo. Porque a diferença em 46 graus ela é bem menor do que se eu for aumentar, botar para 51, 56, não lembro o valor que eu tinha falado. Tá? Se eu for aumentando cada vez mais, percebe que ele vai descendo de forma cada vez mais acelerada, porque essa diferença vai aumentando. Normal está só caindo, até que ele chega na iminência de 90 graus.
90 graus, normal foi para zero, ou seja, o corpo descolou da superfície. Se eu tirar essa superfície aqui não vai fazer diferença nenhuma, tá? E o PX agora se igualou à força-peso, né? E joga o corpo completamente para baixo aqui. E não tem mais força de atrito porque não tem mais normal aqui. Tá? Então, essa é a dinâmica que acontece quando você tem um plano inclinado na presença de atrito. Tá? Então, revisando aqui, existe um valor de atrito, um valor de um ângulo crítico, que para esse problema é 30 graus, mas que a gente sabe que esse ângulo crítico, e a tangente desse ângulo crítico é igual ao coeficiente de atrito estático, né? E que para qualquer valor do meu ângulo que a minha superfície faz, abaixo desse ângulo crítico, a força de atrito é igual ao meu Px, e o meu corpo então não desce, a força resultante é zero, e a partir desse ângulo crítico você percebe que o Px só aumenta, e a partir desse ângulo a força de atrito começa a diminuir. Uma força de atrito começa a diminuir, você não tem mais uma força resultante zero, meu corpo começa a descer de forma cada vez mais acelerada se eu for aumentando essa inclinação aqui. Tá bom, gente? Então essa é a dinâmica de um corpo numa superfície inclinada com atrito. Tá bom? Eu vou passar para vocês alguns exercícios. Eu não, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não separei nada, mas eu vou botar uns exercícios lá na pasta, tá? Para vocês irem fazendo, para vocês irem treinando, trabalhar com plano inclinado, com e sem atrito. Tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, e até a próxima aula. Valeu!